E para você, fugiu, peraí a pergunta. Às vezes acontece isso, dá uns Não, ainda bem que foi, né? Quer tomar uma água? O... E você que gostou da nossa entrevista, quer rever ou encaminhar para algum amigo? Basta acessar novaandradina.ms. Ela vai estar armada... Posso falar só do basta acessar? Não, Você é chato, hein? pode dar trabalho pra minha editora. Não dá pra você editar. Vamos lá. Você já deve os cartões aqui. Um oferecimento Concórdia Home Center, Paraíso Supermercados, High Speed, Internet Fibra Óptica. Olá, sejam bem-vindos ao programa Nova Cena. Eu sou o Marco Santi e hoje eu tenho aqui do meu lado Ricardo Duarte, meu colega dos tempos de escola, hoje jogador profissional de futebol. Ricardo, seja bem-vindo. Marcos, é uma oportunidade muito gratificante, né, te encontrar novamente. Eu que tive um tempo fora e te agradeço pela oportunidade de estar aqui e bater um papo, reviver, né, alguns momentos, né, do passado e contar um pouco da minha história também. Para você que está nos assistindo, nosso programa vai ao ar toda terça-feira, agora a partir das 11h30, pelo Facebook e pelo YouTube. Então, desde já, eu peço para que você se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e nos siga também no Facebook e no Instagram. Ricardo, quando que você saiu de Nova Andradina? Eu lembro que a gente estudava junto, mas eu era pré-adolescente, só me recordo da escola, que era o João de Lima Paz, né? Então, essa época do João de Lima, eu com 11 anos, né, meu pai, nós nos mudamos para, creio que em 2000, 2001, nós nos mudamos para o Mato Grosso, né? E de lá foi onde iniciou tudo, né? Foi a época que eu deixei aqui na Nova Andradina, meu pai teve a oportunidade de ir para lá e é onde surgiu essa oportunidade de jogar, né? Foi tudo, às vezes, né, a gente não entende, né? Iniciei aqui, a gente foi campeão da Copa Morena aqui com os meninos, né? Na época, título, inclusive, né? A gente teve um título aqui na Copa Morena estudantil e daqui eu pensei, né, que surgiria a oportunidade daqui, mas através dessa mudança que teve, né, com meus pais, foi de lá que surgiu a oportunidade. Você foi revelado pelo Santos. Eu me recordo que você torcia para o Palmeiras, mas a inserção mesmo nesse meio, buscando a profissionalização, foi por outro time, né? Como que foi isso? Então, basicamente, né, o Palmeiras é um time também, né, que eu tenho a paixão, mas se falar do Santos, né, o time que está no coração, foi onde que eu tive uma vida ali dentro, né, me deu a oportunidade de surgir pro futebol, me formou, não somente como profissional, como pessoa também, e às vezes também você, né, pequeno, ainda criança, induzido pelo pai, né, a gente optou por esse caminho, mas o coração é verde e preto e branco também. O Neymar tem uma história parecida, né? Saiu uma foto dele com a camisa do Palmeiras, que ele era palmeirense quando criança. Né? Deu uma polêmica, né? Quando essa história dentro do Santos, não tem como criar essa identificação, né? Isso, acho que quando você cria um vínculo, né, com o clube, ainda mais, né, ele também tão forte assim, acaba, né, criando um carinho. E como que você foi parar no Santos? Eu cheguei no Santos, né, através de uma oportunidade que me deu um ex-atleta que jogou no Ajax. Ele tinha uma escolinha lá em Vera, no Mato Grosso, e eu acabei fazendo parte dessa escolinha. E nisso eu já jogava com uma categoria acima da minha, e ele viu que poderia, né, ali ter uma oportunidade de chegar a ser profissional, enfim. Aí conseguiu um teste para nós no São Paulo, foi eu mais 2 amigos, né? Isso em 2001 para 2002, né? E a gente foi para São Paulo. Primeira oportunidade, a gente foi para São Paulo.
Fiquei no São Paulo a base de um mês por aí. E nisso ocorreu um fato aí inusitado, do dirigente nos mandou ir embora, assim, dando uma justificativa que a gente tinha alterado a idade. E aí surgiu a oportunidade do Santos através dos meus tios, né? De uma amizade que ele tinha no Santos, né? A gente já saiu de São Paulo e fomos para a Baixada. E lá, acho que depois de uma semana, a gente teve a oportunidade de fazer o teste no Santos. Aí foi onde iniciou tudo. Cara, o que passava na sua cabeça? Porque você estava praticamente aqui no ensino fundamental, já conseguia pensar que isso poderia ser um estilo de vida, uma profissão, ou era brincadeira ainda? Como que você encarava? Marcão, até... Desculpa chamar Marcão. Que é isso? Daqui a pouco eu vou te chamar de tio Chico também. Quando eu estava aqui ainda em Nova Andradina, a gente, quando ia jogar alguns torneios, havia algumas peneiras na época, né, que fazia, vinham outras pessoas, alguns olheiros, né, olhar. E toda criança, eu acho que já nasce, né, com esse estímulo, né, de ser jogador. Mas eu fui mais ou menos ter um pouco mais dessa ideia quando surgiu a oportunidade de um clube grande, né, do São Paulo. A gente alimenta esse sonho, né, de ser jogador, mas realmente teve essa mudança que poderia acontecer quando surgiu a oportunidade de ir para um time grande, né, fazer um teste, que foi para o São Paulo primeiro. E no Santos, quanto tempo você ficou lá? No Santos foi basicamente 10 anos, né, 9 anos e alguns meses, e uma vida lá dentro, né? Você passa todas as etapas, você estuda dentro do estádio, você passa uma etapa assim da sua adolescência, longe de família, longe de tudo também, né? Se sacrificando por um sonho, né? E como que era a rotina? Como que você encarava isso na adolescência, longe de casa? Quais que foram as principais dificuldades que você encontrou nesse período? A saudade um pouco, né? Principalmente, né? O que amenizou um pouco foi ter um contato com a minha família, que é de Praia Grande, né? Ali, quando sentia um pouco mais, eu buscava eles, né? Mas mesmo assim, né? Você sai de um convívio de pai e mãe, né? Isso eu tinha para 12 para 13 anos, né? Então, você sai desse convívio, você sente um pouco, né? E eu sentia, às vezes, principalmente quando você está no alojamento, né? Mas aí você depara com histórias igual a sua ali, como atletas e amigos que também têm a mesma história que você, isso acaba te fortalecendo, você acaba compartilhando também um pouco dessa dificuldade e um acaba ajudando o outro, né? E lembrando que o nosso programa ele conta com o apoio de importantes parceiros comerciais. Paraíso Supermercados, a High Speed Internet de fibra óptica e Concórdia Home Center. Ricardo, nesse tempo de Santos, você deve ter conhecido muita gente que hoje as pessoas se inspiram também, principalmente os adolescentes que estão nos assistindo, né, para buscar um espaço no futebol. Você pode contar um pouco para a gente? Eu tive a oportunidade de jogar com bastante, né, jogadores que da minha época surgiu bastante jogadores, né? Tive a oportunidade de jogar com o Neymar, com o Ganso, fiz parte do grupo profissional também que ali fazia parte Robinho, tava Giovani, que é já mais um pouco antigo, e querendo ou não, né, esses jogadores são referência, né, mundiais, né? Eu acho que o Neymar eu tive um tempo, né, de base que a gente foi muito próximo, né? Ele teve um convívio comigo, né, frequentava a minha casa lá em Praia Grande, né? Isso eu morava em Praia Grande, ele também, né, vivia em Praia Grande uma época. Na verdade, ele tinha um apartamento em Praia Grande, Santos também. E aniversário, evento, ir para praia, ou fora da rotina, né, do futebol, a gente sempre estava junto, né? E esses jogadores são referências, né, para
para quem está iniciando agora, são uma referência para quem, né, até mesmo, né, quem já joga, né, usa essas pessoas como referência, e eu ter esse privilégio, né, de compartilhar com eles esses momentos, eu me sinto realmente feliz, viu? Neymar, por exemplo, você viu ele ainda é mais novo do que você, né? Você teve a oportunidade de ver ele praticamente no comecinho, nascendo mesmo. Já dava para ver que teria alguma coisa diferente naquele jogador que se destacaria dos demais? Ainda mais você que é defensor, né? Deve ter enfrentado bastante ele. Ele teve uma oportunidade de disputar uma Taça São Paulo com nós. Ele é um pouco mais novo e eu lembro de um fato que a gente treinando, né? E eu sou zagueiro, né? Como você disse. E quando você pensa, né, em dar uma chegada nele, você já não encontrava ele. O raciocínio dele é muito rápido. Você já via que ele tinha algo diferente. Então, ali você já notava. E desde o início também, você já via que ele era preparado para aquilo. Além do talento, ele já vinha sendo preparado, né, para alcançar e almejar, né, coisas grandes, onde até que alcançou e está no patamar acima, né, de qualquer outro jogador que eu joguei na época. E você via que ele tinha algo diferente. Além do talento, né, junto com a preparação, isso mudou para fazer onde que ele está hoje, né? Nesse período de base, a gente acompanhou sua carreira há algum tempo, viu que você foi capitão em várias fases da base. Como que foi representar, ser a voz desse time nesse período? Ainda mais numa época que revelou tantos jogadores, né? Sim, eu cheguei no Santos, né? Cheguei numa categoria menor que a minha e nessa época eu não tinha minha categoria, eu tinha que fazer parte com um grupo um pouco mais, né? E nisso eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo e sempre me dediquei muito. Sempre me dediquei, buscava ser referência em treinamentos, em tudo. E isso eu acho que foi que me deu essa oportunidade de ser capitão e referente nessas categorias que eu passei, infantil, juvenil, juniores, né, sub-20, até chegar no profissional. Quando eu acho que você se dedica, você busca, né, inspiração em alguma coisa, você mostra motivação para o grupo, você demonstra ter um caráter, e isso dá confiança também para os treinadores, para os professores, como colocar você como uma referência e uma equipe na sua mão para você liderar. Então, graças a Deus, eu tive essa oportunidade, né, de ser capitão de todas as categorias onde passei, somente não no profissional, né, do Santos. Mas é uma coisa muito linda que aconteceu e eu levo para o resto da minha vida. Toda criança, quando pensa em ser jogador de futebol, sempre tem como referência os atacantes, que são aqueles que fazem gols, que decidem os campeonatos e tudo. Eu me recordo que na época de escola você também marcava muito gol. Quando pensou em profissionalizar, foi com aquela ideia de atacante ou já foi com uma ideia de defensor, ou isso foi sendo adaptado conforme as características físicas que toda a equipe foi verificando dentro das suas potencialidades? Então, Marcão, aqui eu já iniciei, né, no salão, eu já jogava de fixo, né? Então um pouco atrás. E nisso também, acho que pelas minhas características, né, e até mesmo ser um pouco mais da minha idade, ter um físico um pouco mais, né, elevado que os meus amigos, eu acho que foi me direcionando para ser o defensor, né? Mas a gente também, o zagueiro tem a oportunidade de fazer gol, né? Não é a mesma, né? Mas tem. Aliás, eu não tenho muito gol, né? Mas tenho os meus golzinhos aí que contam. E nessa fase agora da base para profissionalização, como que é para o atleta isso? Como que vocês encaram isso? Porque é uma mudança de paradigma, é uma ruptura assim que, sim, dependendo da forma como é conduzido, pode prejudicar, pode ser bom também. Como que é? Sim, Então, a base, esse traslado da base para o profissional,
é como se fosse, né, uma universidade. Como você passa as categorias de base ali, você é avaliado tecnicamente. Todo tipo de avaliação é feito em você todo esse tempo. Então, se você assina um contrato profissional, é como que você tivesse concluído uma carreira, né? Então, chega nessa etapa, você praticamente, né, você vai evoluir, você ainda é novo, mas praticamente você já está como formado, né? Você é um profissional, Sim. né? Então, só que nisso muitos se perdem porque às vezes a parte mental e psicológica não está preparado, né? Mas em clubes grandes, né, eles te preparam desde a base, desde o Não é só infantil, os fundamentos do futebol, né? tudo. Então, a parte psicológica, mental, eles trabalham tudo. Você já chega no profissional preparado. É algo que eu sempre quis perguntar para um jogador. Eu sempre acompanhei os campeonatos de base, principalmente Copa São Paulo, né? E ainda mais o meu time, que é o Corinthians, né? E a gente vê muito jogador que executa na base uma função técnica, uma cobrança de falta, por exemplo. E ele é muito bom naquele fundamento na base. Quando ele sobe para o profissional, a barreira praticamente é a mesma, a bola está no mesmo lugar, o gol está no mesmo lugar, mas dependendo assim, ele acaba na hora do profissional não conseguindo desempenhar aquela técnica com a mesma excelência que ele desempenhava na base. O que você credencia, o que você acha que acontece nesses casos onde o jogador que na base não consegue desempenhar aquela mesma função quando sobe? Então, Marcão, às vezes passa mais por tema mental e psicológico, né? Porque desde a base, né? E vou te dar uns exemplos de alguns amigos e quem estiver assistindo poderá ter de referência, né? Ganso, né? Sempre batia. Breitner, na minha época, batia, jogou no profissional também. Anderson Salles também, ótimo cobrador. E às vezes o que atrapalha um pouco, né, é o tema de você estar subindo da base, né? Tem toda uma responsabilidade ali. Às vezes tem alguns que não tá preparado, né, psicologicamente e mentalmente, né? Mas normalmente quem já vem da base do Santos, já vem de uma base de um time grande, ele já está preparado ali, porque desde a base você já tem uma pressão da torcida, você já joga com a torcida já pegando no pé, você tem essa oportunidade de crescer nesse ambiente já. Mas alguns chegam num profissional e não tem essa capacidade mental de saber administrar isso. Às vezes chega, às vezes, né, sente um pouco ali a pressão, né? E também, às vezes, o jogador subindo da base, tem jogadores de hierarquia que ali também, se você não tiver psicologicamente, né, ali confiante realmente, né, tiver, né, caráter para pedir, não, eu vou bater, não acontece, porque a pessoa tem que estar bem preparada mentalmente, psicologicamente. E às vezes eu acho que é isso que acontece. Sim, eu imagino até quando é um jogador já experiente que fala, não, você vai bater. Você fala, putz, Daniel Alves está me dando a bola para bater. Não, então, igual o fato que aconteceu, né, do CV, como que é? Que aconteceu, acho que, se eu não me engano, na Eurocopa, Cristiano Ronaldo fala para o jogador bater. O jogador falou, ele saiu, era um jogador que batia bem o pênalti, só que ele não queria ser escalado para bater. O Cristiano Ronaldo pegou e falou, não, pode bater. Se você errar, que se dane, entendeu? Nisso que motivou, como tirou uma responsabilidade, tirou aquela pressão. Imagina um jogador de seleção, né? A gente está falando de Eurocopa. Imagina um jogador que vem da base, né? Então, às vezes acontece, né? Eu acho que também essa pressão às vezes é válida, né? Isso que também às vezes nos alimenta, Cascudo, né? Nos alimenta, nos molda a ser jogadores um pouco mais na frente, possa ser que outros que venham, né, vai ter esse tipo, né, de atitude e a gente possa ajudar também. E além dessa ruptura da base para o profissional, você teve a sua experiência aí do Santos, permanecendo no futebol brasileiro, mas também teve uma experiência internacional, né? Conta um pouco pra gente como que foi.
Eu tive a primeira experiência internacional depois que eu disputei um campeonato paulista pela Penapolense, né? Tinha surgido a oportunidade, uma proposta para ir para o Remo, né, na época, e surgiu a oportunidade de ir para Costa Rica. Não, desculpa, na verdade eu disputei o Mineiro e surgiu a oportunidade de ir para Costa Rica. Estava no América ainda e surgiu a oportunidade de ir para Costa Rica. Primeiro momento, né, primeira experiência fora, né, do Brasil, para ir jogar já, né, assim, com um contrato em outro clube, às vezes você sofre um impacto, você não sabe, mudança, cultura, idioma, tudo. Eu já tive a oportunidade de ir com o Santos, né, jogar na Itália, Arábia, outros países, porém não fui com um contrato, com seu grupo, né? Fui com o meu grupo, tinha os meus amigos, né, meu idioma, comida. Então, você sente, né, um pouco. A minha adaptação foi tive um pouco de dificuldade, né? Outro idioma. Eu lembro que no vestiário ainda eu peguei um técnico que era da seleção, né, lá no Cartaginés, lá na Costa Rica, e ele nos dava um livro e a gente tinha que ler os capítulos que ele mandava no grupo, né, e a gente tinha que expor aquilo lá, e eu não sabia o idioma ainda. E eu perguntava para ele, professor, posso usar o tradutor, né, pelo momento? E eu fui, e através da leitura foi com que eu aprendi um pouco mais de facilidade o espanhol, né? Mas no momento, o primeiro impacto em idioma, às vezes, né, você encontra outros e vai, tira sarro, pressão daqui e tal. Mas tudo é válido, porque aí ele me chamou, né, na sala dele e falou, Ricardo, você precisa, né, às vezes, você saber como se portar numa entrevista, você saber o que falar. Então, são experiências que são válidas, isso agrega. Mas eu tive um pouco de dificuldade na primeira adaptação, que foi na Costa Rica. Já quando surgiu a oportunidade de ir para a Bolívia, eu já estava mais adaptado. Espanhol também. Essa experiência te credenciou, né? Sim, eu cheguei já com um pouco mais, né, de bagagem, dizer assim, porque lá no Cartaginés eu disputei uma CONCACAF, né? A gente jogou contra o Los Angeles Galaxy, jogou a Champions League, né, da América Central. Você era um jogador brasileiro num time que falava espanhol, disputando contra clubes norte-americanos. Norte-americano, né? E a CONCACAF, né, que tem esse laço. Mas foi uma experiência incrível. Lá eu também tive a oportunidade, a gente jogou um amistoso contra o Fulham da Inglaterra, joguei contra Berbatov, Sendeiros, caras que eu jogava em PlayStation, cara. Quando eu olhava aqueles caras, você fala, nossa, você nem acredita, né? Porque você olha Berbatov, se você olhar hoje ele assim, cara, eu joguei contra o Berbatov, Sendeiros, caras ídolos no Manchester United. Então foram oportunidades incríveis. E essa experiência na Bolívia, como que foi? A experiência na Bolívia também foi muito boa. Para mim foi onde que eu acho que deu um up também assim na minha carreira. Foi uma das melhores fases que eu tive, foi na Bolívia, né? Fiquei na Bolívia ali 4 anos, fiquei na Bolívia. E cheguei em 2016 e cheguei no Blume, né? O Blume fui contratado, né? Que o clube ia disputar a Sul-Americana. E fui contratado também através de um treinador que foi da seleção, Maurício Soria. Me recebeu muito bem. Fui muito bem recebido também pelo povo boliviano, né? E foi uma experiência incrível que a gente disputou a Sul-Americana e o clube estava, se eu não me engano, há mais de 10 anos sem passar uma fase da Sul-Americana. A gente teve esse feito, a gente passou de fase, ficou marcado, né, no clube também. E foram anos assim incríveis ali para mim. Nessa experiência no Blooming, eu acompanhei dessa passagem de fase, que foi histórica. E lá eu assisti o jogo, se não me engano, contra o Bahia, pela Sul-Americana, na Fox Sports, e
você jogou, se eu não me engano, de lateral esquerdo, né? Na lateral. A gente teve um jogo contra o Bahia, né? Nisso, se eu não me engano, acho que eu já estava no Chile, se eu não me engano, essa época aí. E eles jogaram contra o Bahia, se eu não me engano, não sei se eles perderam ou ganharam lá em casa e perderam na Bahia. Mas eu acho que eu já estava no Chile nessa época. Eu acompanhei algumas partidas suas na lateral. Isso que eu queria perguntar sobre a lateral. Existe muita diferença de você mudar de posição? Porque às vezes a gente assiste nos programas esportivos e os comentaristas falam, porque o técnico estava no 3-5-2, na hora que na defesa ele estava no 5-3, não sei o quê. Para quem está lá em campo, isso muda muito ou é mais instintivo, que você sente que precisa atuar ali? Não, é igual. Na minha formação no Santos, eu joguei de zagueiro, joguei de volante e joguei de lateral, né? Então ali eu já tinha um pouco, né, ali uma estrutura para jogar nessas posições, né? Porém, sendo identificado como zagueiro, eu já tive. E no Bloom eu joguei de lateral esquerdo. Só que existem essas funções aí que se adaptam no jogo mesmo. Você às vezes pode atacar num 4, você muda o esquema e defender num esquema diferente, entendeu? E de acordo com o jogo, com o que você vai ganhando, se as peças que estão ali são peças que também podem se adaptar em outras posições, eles mudam o esquema, o treinador dá um comando e a gente muda e faz totalmente diferente ali. E existem isso aí. Por isso que hoje em dia eles falam que você tem que pelo menos saber jogar no mínimo em 2 ou 3 posições, porque o futebol como está hoje em dia, ele se adapta muito fácil. E o jogador que não se adapta a esse tipo de mudança, ele perde espaço também. E na prática, você sentia muita diferença? Por exemplo, joguei 3 jogos na sequência, 4 jogos como zagueiro, nessa eu vou ter que atuar na lateral esquerda. De repente você está voltando para a posição de zagueiro mais centralizado, falou, não posso deixar porque eu estou de lateral esquerdo. E também, como que é para você como jogador essa mudança? Porque a sua escola, a escola do futebol da época que você surgiu, que a gente verifica, o jogador ele é criado como meia para jogar como meia, o zagueiro é para ser o zagueiro brucutu mesmo, o lateral esquerdo. É uma escola que vem formando jogadores para atuar naquela respectiva posição. Mas que no decorrer do tempo foi se adaptando para funções polivalentes, né? Hoje você vê volantes, meias às vezes trabalhando como zagueiros já avançando mais para o meio, e vocês tiveram que se adaptar. Já não é uma geração de jogadores que desde a base aprendem a ser zagueiros, aprendem a ser laterais, aprendem a ser volantes, né? Como que foi isso para você? Polifuncional, né? Que eles falam, né? Na minha época da base já estava surgindo um pouco essa mudança, né? Mas até então, né, isso vai muito, né, dos treinadores, né, do tipo de trabalho que é feito todo o clube, né, o planejamento que eles têm com os jogadores da base, né? Na minha época estava surgindo um pouco essa mudança de você, né, se adaptar em outras funções e tal, né? Mas igual você perguntou, né? Sobre você estar jogando jogos, né, consecutivos em uma posição, você pegar e em outro jogo você voltar para a posição de origem, né? Um exemplo, eu estou jogando 3 jogos na lateral esquerda, você tem que jogar, passou esses 3 jogos, vai jogar de zagueiro e tal. Você se adapta, você acaba criando leitura de jogo. Hoje em dia o futebol está muito tático, né? Então você precisa também ter muita leitura e estudar muito sobre o futebol. Por isso que você vê jogadores que são atacantes, às vezes marcando, porque é muito tático. Praticamente você faz 2 linhas de 4 com 2 na frente.
É muito tático. Então, os zagueiros e os pontos voltam muito. Te ajuda a marcar pelo tema tático. Aquele que não cumpre sua função taticamente, ele está fora hoje em dia. Então, você tem que se adaptar a essa mudança. E no futebol hoje mudou muito. Você vê, esses dias eu vi um amigo meu postando que o futebol tá como um robotizado, porque fica muito nítido, você vê basicamente as mesmas funções, um câmbio um pouco ali de função taticamente, mas as mesmas coisas. Você vem atrás da linha da bola, vem marcar, dificilmente você vê espaço, você não vê jamais aquela jogada individual, é muito difícil você ver. Esses esquemas cada vez minam mais a individualidade do jogador, né? E você vê que ficam muito ali, você tem que estudar o jogo para criar a estratégia de romper essa barreira, essas linhas, essas barreiras. Então, cada dia está sendo mais difícil, mas se você não adaptar a essas funções, a essa mudança, também você fica de fora, você perde espaço. Num jogo que o Corinthians ganhou do Santos, né? O 2-0, o Copete, que é atacante, ele jogou como lateral esquerdo e terminou como lateral direito. Então, mas sabe quem fazia muito esse rodízio, né? Que basicamente às vezes não tinha muita posição, você vê, era o Diniz, né? No São Paulo. Né? Você vê como os jogadores trocavam de posição ali basicamente e tal. Mas no final de tudo, quando tá marcando, eles voltam para a sua posição de origem, né? Mas na hora de jogar, às vezes eles ficam sem as funções de origem. Eles dão a opção como meia, como volante. Um zagueiro, basicamente, que segura mais um pouco, mas os outros jogadores, eles fazem uma rotatividade ali imensa para mudança. Né? Ricardo, queria agradecer por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo. Foi muito bacana aprender mais de futebol com você e tirar algumas dúvidas, perguntas que eu sempre ficava assistindo os programas e falava, cara, o cara tinha que te perguntar aquilo que eu queria saber. E você deu as respostas agora. Não, obrigado, Marcão. Eu te agradeço pela oportunidade de ser um amigo, né? E eu fico até feliz, né, de participar do programa, né, com você. A gente teve uma etapa de estudar junto, né? Toda uma etapa. A gente tomou rumos diferentes, eu tive essa oportunidade de jogar e hoje estar aqui, né, batendo esse papo com você é muito legal. Te agradeço pela oportunidade e espero voltar aí mais algumas vezes. O mundo é feito daqueles que sonhavam em ser jogador de futebol e dos que foram, né? Eu fui um dos sonhadores, você foi um dos que realizou o nosso sonho. Que isso. Valeu, Ricardo. Obrigado. E para você que gostou da nossa entrevista, quer rever, basta acessar novaandradina.ms. O nosso programa também está disponível no Spotify e outros agregadores de áudio, no Facebook e no YouTube. Um forte abraço e até a próxima semana.